Boa noite. A graça e a paz do Senhor para todo mundo? Amém. Com muita alegria no coração, mas ao mesmo tempo com muito temor, vamos continuar com a nossa série na Carta de Paulo aos Romanos, nossas quartas teológicas. E hoje, enfim, entrando no texto, né? Tivemos dois encontros somente com as questões introdutórias, e você que vai estar assistindo agora, você tem acesso aos episódios anteriores no nosso canal. Se você está assistindo é porque você já está no nosso canal. Então, aí você vai ter acesso aos episódios anteriores. Fica mais fácil entender o desenvolver do texto quando você tem acesso a essas questões introdutórias. Como vocês já me conhecem, sabe que eu não consigo falar e procurar um negócio ao mesmo tempo. Eu vou ter que me calar para fazer o negócio aqui. Dá para acreditar? Eu sou desse jeito. Então, para contextualizar, filho, a partir do slide 24, por gentileza, nós vimos nas questões introdutórias que Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele não fundou e que ele nunca tinha ido lá. Então, era um público, embora ele conhecesse algumas pessoas da igreja, só atenda se for o Espírito Santo, tá? Embora ele conhecesse algumas pessoas da igreja, que a saudação lá no final da carta, ele cita bastante nome, né? Tem várias pessoas que ele conhece, mas no geral, a grande maioria da igreja era completamente estranha para ele. Então ele escreve para essa igreja, ele tem um projeto em mente, ele já tinha terminado a sua terceira viagem missionária, ele já tinha percorrido a Judéia, já tinha percorrido a região da Cilícia, tinha percorrido a Galácia, tinha percorrido a Ásia, a Macedônia, a Grécia, a Acaia. Então, ele chegou no ponto que ele queria ir mais longe. Do ponto de vista lógico, Roma seria a próxima parada. Mas ele não precisava ir em Roma, porque já existia uma igreja que tinha sido fundada por um processo espontâneo do Espírito de Deus, por judeus que tinham se convertido no Pentecostes. Então, ele quer ir mais distante ainda. O projeto dele é ir para a Espanha. Só que era um empreendimento difícil, era um empreendimento que ia demandar recurso financeiro. E ele imagina que passar em Roma para ter apoio daquela igreja seria uma coisa que valeria muito a pena. E aí ele escreve essa carta, como a gente viu, ele tem alguns propósitos específicos. Primeiro, ele quer fazer uma exposição completa do seu evangelho para os romanos, e isso é uma preocupação bem pastoral dele. Por quê? Porque a igreja de Roma não tinha tido uma EBD com um apóstolo. Ela foi fundada num processo meio espontâneo. Então, eles precisavam dessa instrução seriada. E ele não queria dar pessoalmente, porque ele queria apenas estar de passagem lá. E aí ele escreve a carta com esse primeiro propósito. Segundo, ele quer expor o seu pensamento para que a igreja fique tranquila de que ele é um apóstolo do evangelho autêntico. Em terceiro lugar, ele quer preparar o terreno para a oferta financeira, para o apoio, o suporte dos romanos, não somente financeiro, mas também em oração, como uma igreja parceira do projeto missionário dele. E ele também quer corrigir uma tensão que existe entre judeus e gentios dentro da igreja. A gente viu isso nos episódios anteriores, que esse tema, primeiro do judeu, depois do grego, primeiro do judeu, também do grego, ele vai ser desenvolvido em todo o texto da carta. O tempo todo ele está trazendo essa questão. Nós vimos também, na quarta-feira passada, a estrutura da carta de Paulo aos Romanos. Ela tem uma introdução, tem uma conclusão e tem um longo desenvolvimento. Né? Esse desenvolvimento, o tema central, é o evangelho
como a justiça de Deus comunicada ao homem. Então ele traça a questão teológica central, mais importante, nos capítulos do 1 até o 8, quando ele vai falar sobre a justiça pela fé, que essa é basicamente a maneira como ele descreve o Evangelho. Ele vai tratar de uma questão que é muito importante, especialmente para aquela igreja, que é a questão de Israel como nação. Como fica a questão de Israel como nação na nova aliança? Né? Como Deus cumpriu as suas promessas, cadê? Por que não? Por que o povo de Israel perdeu tanto protagonismo na ação atual de Deus? Ele vai desenvolver isso nos capítulos do 9 até o 11. E a partir do capítulo 12, como é a prática dele, ele vai falar de questões práticas. Porque para Paulo, teologia tem como propósito mudar a vida da gente. Então, aquilo que é uma justiça pela fé, você é declarado justo diante de Deus pela fé, teologicamente, digamos assim, se torna em atos práticos de justiça. E ele vai desenvolver isso a partir do capítulo 12, tá? Do 12 até o 15, verso 13. E a partir do 15, 14 é o momento da conclusão que ele vai fazer. Então, vamos começar hoje, tá? Sim, nós vimos também essa parte de resumo, de verso-chave, mas a gente vai pular, vamos direto para o slide 28. Então, a partir de agora, nós vamos, enfim, para o texto de Romanos. E hoje, a minha pretensão, se o Senhor me der a chama do gênio, eu já falei para vocês essa história, não já? Da chama do gênio, não. Tem um irmão que tinha lá em Natal, muito humilde. Ele era professor da universidade e tal, e ele dizia, Deus me deu a chama do gênio, a síntese. Ele dizia isso, que ele tinha a chama do gênio, que era a síntese. Eu não tenho a chama do gênio, eu sou prolixo. Eu não diria que eu seja tão prolixo assim, né? Mas eu sou detalhista demais. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa aula hoje só vai até Romanos capítulo 1, verso 7. Juntando com a introdução, nós já temos 54 slides aqui. Então, a situação está crítica. Mas também porque eu estou querendo fazer esses slides com a pretensão de quem me pedir eu mandar, e os slides serem meio autoexplicativos também. Né? Não ser só um tópicozinho, para não ficar só na minha cabeça. Então, vamos lá. Vamos dar uma lida em Romanos, capítulo 1, versos do 1 ao 7. Se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar, não vai aparecer no meu slide aqui, tá? Mas vai aparecer de pedacinho em pedacinho. Mas a leitura geral não vai aparecer agora, não. A não ser que ela prepare ali num passe de mágica, assim, na velocidade, relâmpago, sensacional. Mas eu vou começar lendo para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A vocês, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Se você comparar essa introdução com a introdução que Paulo faz nas outras cartas dele, você vê que Paulo teve o mesmo problema que eu, né? Ele foi bem detalhista. Nas outras cartas, ele tem a chama do gênio. Nas outras cartas, ele simplesmente diz, Paulo, apóstolo, as igrejas das Galácias, graça e paz da parte de Deus, pronto. Então, basicamente, a introdução padrão de Paulo seria o versículo 1 e o 7 somente. Esse miolo do verso 2 até o verso 6 é uma coisa que não é usual nas cartas dele. E aí, por que Paulo, já na introdução, se alonga dessa maneira, trazendo tantas questões relativas ao Evangelho, a Deus, a Jesus, né? Por quê? Muito provavelmente porque ele não está lidando com a igreja dele.
Uma igreja que começou com ele. As igrejas que começou com ele, ele só dava a saudação, porque todo mundo já sabia quem ele era, e ele entrava no assunto e acabou-se a conversa. Só que ele está escrevendo, é um terreno novo, um terreno onde ele nunca pisou. E aí, já na introdução, ele meio que faz um resumo do que vai ser a mensagem de toda a sua carta. Um resumo realmente do Evangelho. E mostrando o nível de compromisso que ele tem com o chamado de Deus para proclamar esse Evangelho. Então, em essência, é isso. E nós vamos tentar esmiuçar essa introdução e ver as coisas que Deus tem a nos ensinar e nos abençoar a partir disso aí. Começando, com a sua proclamação inicial, a parte A do verso 1, vai dizer: Paulo, servo de Cristo Jesus. A primeira coisa que ele se identifica é como servo. Na língua grega, no grego do Novo Testamento, existem duas palavras que são traduzidas por servo. A palavra diáconos, de onde vem o diácono que a gente está acostumado, ela se refere a um servo, digamos assim, um servo do nível melhorzinho, que serve dentro de casa, serve na mesa do seu senhor. Era um escravo, digamos assim, mais organizado. Já o doulos era o servo mais, o escravo mais rasteiro mesmo. Aquele que ia trabalhar, fazer trabalhos forçados, fazer coisas que outros servos mais diferenciados não fariam. Paulo se identifica com essa palavra. Ele se identifica como um servo, um escravo de Jesus. E aí, a ideia básica qual é? Um escravo é alguém cuja vida é propriedade de outra pessoa e tem como objetivo fazer a vontade do seu dono. Então, Paulo já começa dizendo: eu não sou de mim mesmo. Eu fui comprado. Eu tenho um dono. Eu sou de Cristo Jesus. No mundo greco-romano, você se dizer doulos de alguém era uma coisa extremamente humilhante. Está entendendo? Então, isso não era visto com bons olhos. Isso chegava a ser quase que um xingamento. Tá? Então, ninguém teria orgulho de dizer que era escravo de seu ninguém. Pelo contrário, o orgulho era você dizer que era livre. Os escravos eram a classe mais baixa na organização social no tempo do Império Romano. Uma mesa chique dessa, acho que precisa de um copo mais chique também, né? Então, o quê? Né? Está precisando, é verdade. Então o que acontece? A ideia de Paulo trazer isso não tem como base esse pano de fundo humilhante do mundo greco-romano. Paulo tem como pano de fundo uma outra realidade. A realidade do Antigo Testamento. No Antigo Testamento é intrigante demais. No Antigo Testamento, esse título de servo, que era um título de rebaixamento, de humilhação, era uma afronta no contexto secular. No contexto do Antigo Testamento, era um título de honra. Olha quem recebe esse título no Antigo Testamento. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Tu disseste: fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Olha como a mentalidade do Antigo Testamento é completamente oposta à mentalidade secularizada do mundo greco-romano. No Antigo Testamento, ser servo era um privilégio. Então, esse título de servo de Deus foi atribuído às figuras mais importantes da história. Então, se alguém poderia dizer algo nobre de si mesmo, era: sou servo de Deus. E aí, Paulo, utilizando esse pano de fundo, ele se identifica: eu sou servo de Deus. Mas quem é o Deus do qual ele se identifica como servo? Cristo
Jesus. Então perceba que numa simples expressão dessa, ele já está expressando uma teologia elevadíssima acerca da pessoa de Jesus. O título que os grandes homens de Deus do Antigo Testamento recebiam como servos de Deus, Paulo aplica a si mesmo, mas o Deus a quem ele serve é Cristo Jesus. E aí, além desse título de servo de Deus, ele diz também que foi chamado para ser apóstolo. Então, essa expressão apóstolos, ela é uma palavra genuinamente cristã. Ela não tem pano de fundo na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, há uma conjectura entre os estudiosos que isso venha de uma figura que aparece no período interbíblico, no judaísmo rabínico, que era, em hebraico, era chamado shaliach, que era aquela pessoa que recebia a missão de falar em nome de Deus nas sinagogas. Tipo assim, um profeta uma pessoa que era enviado para falar em nome de Deus. Na verdade, não se sabe se realmente o pano de fundo é esse, mas o sentido da expressão no Novo Testamento realmente é esse. A palavra vem do verbo apostelo, que significa enviar, mas no contexto do Novo Testamento não é um envio de qualquer categoria. Apostelo é você enviar alguém como seu representante para falar em seu nome. Então, em outras palavras, olha, você vai lá, o que você disser lá, sou eu que estou dizendo. E o povo que ouve vai ouvir por causa não da sua, mas da autoridade de quem enviou você. Então, seria algo mais ou menos assim. Então, Paulo, ele se identificava como apóstolo porque ele entendia que possuía as credenciais fundamentais para isso. No Novo Testamento, não era qualquer pessoa que recebia esse título. Você tinha que ter algumas credenciais básicas. Por exemplo, para você ser apóstolo, você precisava ter visto o Senhor Jesus. Ter visto Ele. Não sei se você se lembra lá em Atos, quando eles vão substituir Judas, a gente viu na série em Atos aqui isso, quando eles vão substituir Judas, eles dizem, precisamos de uma pessoa para assumir o lugar de Judas, mas dentre as exigências precisava ser alguém que tivesse andado com Jesus, que fosse testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Então essa era a ideia. E Paulo, ele entendia, eu tenho essa credencial. Por quê? Cristo apareceu pessoalmente para ele na estrada de Damasco. Então ele viu Jesus ressurreto, então ele tinha condições de se chamar apóstolo. Mas não somente isso, outra credencial ele entendia que testificava o seu apostolado, que eram os sinais, as maravilhas, os milagres que foram realizados através dele. Então você se lembra que Paulo foi uma das poucas figuras no Novo Testamento que ressuscitou mortos. Né? Você se lembra que no Novo Testamento somente Jesus, Pedro e Paulo ressuscitam mortos. Tá? E aí ele teve esse indicativo claro de que era apóstolo. Então, por isso que ele diz aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, e ele enfatiza um pouco essa questão, porque o apostolado dele estava sendo questionado por aquelas pessoas que difundiram a heresia judaizante nas igrejas da Galácia. Por isso ele diz lá, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo diz, olha, eu não sou apóstolo porque fui escolhido por Pedro. Não fui escolhido pelos outros apóstolos. Eu fui escolhido diretamente por Deus e pelo Senhor Jesus. Aí, justamente por isso é que ele diz umas palavrinhas um tanto quanto atrevidas nas suas cartas. Como, por exemplo, olha o que é que ele diz em 1 Coríntios 14, 37, 38. Ele diz, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Vala-me Deus. Está prestando atenção no que Paulo está dizendo? Peraí. Vocês acham espiritual? Presta atenção. Aquilo que eu falo é Deus falando. Aquilo que eu escrevi para vocês, encare do mesmo jeito que você encara as tábuas que Deus deu para Moisés. É mandamento do Senhor.
Então, o que é que acontece? O Paulo, de fato, era autorizado por Deus para falar, ou ele era um doido megalomaníaco aloprado, né? Então, o que é que acontece? Paulo ele só, digamos assim, queria ter esse nível de autoridade, porque ele entendia que Deus o separou como apóstolo. E não somente como um pregador. Ele foi separado como apóstolo. Isso significa dizer que o que ele falava era Deus falando. Ok? Deu para entender isso? Então, logo de cara, o que é que a gente tira para a nossa vida disso aí? Em primeiro lugar, você pode ler as cartas de Paulo e não se atreva a dar às cartas de Paulo um peso menor de autoridade, por exemplo, do que as palavras de Jesus nos evangelhos. Hoje em dia existe um movimento, inclusive de pastores da nossa denominação, que tratam os escritos de Paulo numa categoria inferior aos discursos de Jesus, por exemplo. E para eles, Jesus foi muito legal, muito bonzinho, muito aceitador, muito inclusivo. E Paulo foi aquele cara xiita, né, machista, taxista, equilibrista, maquinista, né, e todos os istas que se puder imaginar. Não, nós não podemos olhar para os apóstolos como hierarquicamente inferiores a nenhum outro livro, nem do Novo, nem do Antigo Testamento. Tá? O que Paulo fala é Deus falando tanto quanto o que Jesus falou. Por quê? Porque Jesus o fez apóstolo. Jesus o autorizou. Você vai falar em meu nome. Amém? Então, quando você lê Paulo, leia do mesmo jeito que você lê Jesus, ou seja lá, qual for o livro da Bíblia. E aí, encerrando aquela apresentação no verso 1, ele diz que ele era servo de Jesus Cristo, com digamos assim, com muita alegria no coração, né, se identificando como alguém que deixou de ser dele, passou a ser de Jesus, e isso é fenomenal, a gente devia ter esse sentimento também, né? Com muita alegria no coração, ele é servo de Jesus, foi chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. E embora esse tema vá voltar várias vezes no estudo da carta aos Romanos, a gente já precisa começar a desenvolver essa questão. O que é Evangelho? O que é o Evangelho? O que significa isso? Muitas vezes a gente vai, né? O pessoal prega o Evangelho. E se você, na saída da igreja, sair entrevistando um por um dos crentes, o pastor pregar o Evangelho, o que é o Evangelho? O que é que você acha? Você acha que todo mundo vai ter a respostinha bem tranquila para dizer? Na verdade, veja só, essa expressão evangelion, ela não é como a expressão apóstolos, ela tem pano de fundo no Antigo Testamento, tá? Ela vem do verbo evangelizomai, que tem o sentido de dar uma notícia muito boa para alguém. Sabe uma coisa sensacional, uma notícia fenomenal, que você ganhou na Mega Sena. Pronto. Isso aí seria evangelizar, entendeu? Seria dar uma notícia fenomenal. Você vê, por exemplo, a palavra aparecendo na Septuaginta em algumas situações, mas essa aqui é uma situação bem interessante. O que é que estava acontecendo? Você se lembra que Absalão se levantou contra Davi, para fazer guerra contra Davi. E aí o que é que acontece? Na batalha, Absalão morre, o exército perde. E aí um sujeito chamado Aimaas, que é filho de Zadok, quer muito levar essa notícia a Davi. Levar a notícia ao rei. Pode ter uma notícia melhor do que dizer, ganhamos, vencemos a guerra, né? Acabou, seu trono não corre mais perigo. Então o texto diz que ele disse, deixa-me correr e levar a notícia ao rei. Numa tradução literal da Septuaginta seria, deixa-me correr e evangelizar o rei. Tá? Essa seria a ideia. Deixa-me evangelizar ao rei de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. E a continuação do texto, ele diz que ele foi pensando que ia evangelizar o rei, que ia dar uma notícia. Só que aí o pobre termina se lascando, né?
Cadê Glória? Que sempre se lembra das coisas que eu falo na Bíblia. Você lembra o que aconteceu, né, Glória? Davi mata ele, né? Ou seja, Davi diz, como você está pensando que está me evangelizando, a continuação do texto, está pensando que está me dando uma boa notícia dizendo que meu filho morreu? Né? E aí, coitado, pensa que está dando a notícia boa e se lasca. Mas enfim, o pano de fundo da palavra é essa. É você dar uma notícia sensacional para alguém. E aí no contexto cristão, no contexto do Novo Testamento, essa notícia é uma notícia específica, né? Que notícia é essa? O Evangelho é a notícia formidável de que Deus providenciou um jeito de homens injustos se apresentarem justos diante dele e serem salvos da condenação eterna. Olha só, a humanidade ela carrega uma má notícia no seu ouvido. Você é pecador, Deus é santo, você vai para o inferno. Você vai ser condenado um dia, você vai comparecer diante dele. Você vai prestar contas. Essa é a má notícia simples, nua e crua, que a lei dá para a humanidade. Mas o Evangelho traz uma notícia boa. Olha, o que você não pôde resolver, Deus resolveu por você. Tá? Então, você não tinha como se apresentar justo diante de Deus. Deus arrumou um jeito de justificar você. Então, a notícia basicamente é: Cristo foi crucificado para pagar o preço pelos seus pecados. Se você crê nele, Deus vai te julgar com base na justiça dele e não mais na sua justiça. Então, basicamente, o Evangelho é isso. Olha, Deus arrumou um jeito de salvar o insalvável. Deus arrumou um jeito de você, que é injusto, se apresentar justo diante dele. Ele enviou o Filho dele para pagar o preço pelo seu pecado. Se você crê nele, Deus não olha para você vendo você, Deus olha para você vendo o Filho dele. É o que Paulo disse lá em Gálatas 2:20, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Lembra que a frase anterior é, estou crucificado com Cristo, né? Então a ideia dele é, pela fé, eu fui jogado naquela cruz com ele. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, para Paulo, essa notícia era tão incrível que ele entendia que ele tinha sido separado por Deus para dar essa notícia ao mundo. Deus me separou para isso. E é interessante, tem uma ironia nisso aqui, porque o verbo separar aqui tem a mesma raiz da palavra fariseu. Porque os fariseus não eram os separados, né? Os separados do mundo para a obediência à lei. Então, não sei se Paulo tinha essa intenção, mas assim, isso é irônico. Né? Ele agora, que tinha sido um separado no passado, agora percebe qual é a sua verdadeira separação. Ele é separado para anunciar essa boa notícia de salvação. E ele repete isso, e ele desenvolve isso de forma mais bonita ainda, em Gálatas 1, 15 e 16, quando ele diz, mas Deus me separou desde quando? Desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios ou entre as nações. Essa é a ideia da palavra. Isso faz você lembrar alguém? Você lembra de alguma figura no Antigo Testamento com essas palavras? Não. Começa com Jeré e termina com Mias. Jeremias 1,5, olha que coisa legal. Antes de formá-lo no ventre, Deus dizendo para ele, né? Eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então parece que Paulo está ecoando as palavras que Deus disse a Jeremias, acreditando que Deus tinha dado a ele um chamado semelhante a desse profeta tão glorioso do Antigo Testamento. Né? Então dizendo, olha, foi para isso que eu nasci. Eu não presto mais para nada, eu só presto para isso. Você já teve essa sensação em relação a alguma coisa? Está entendendo? Então Paulo entendeu isso de forma muito clara. Olha, desde o ventre, Deus me fez para isso. Eu entendi a minha razão de ser. Queridos,
essa compreensão de ser separado para o Evangelho é uma coisa que todo crente devia ter. Você sabia disso? Porque a Bíblia ensina que Deus não amou você depois que você aceitou Jesus. De jeito nenhum, pelo contrário, foi justamente porque Ele amou que Ele enviou o Filho dele, né? Então, o próprio Paulo vai desenvolver isso lá em Efésios capítulo 1, que o Deus amou antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos separou para Ele, nos separou para o Evangelho. Isso é fenomenal, isso é incrível, isso é lindo demais. Então, Paulo entendia que ele tinha sido separado, não somente para o Evangelho, mas para anunciar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. Aí o que é que ele vai fazer? Na continuação do seu discurso, ele vai agora discorrer sobre o próprio Evangelho, tá? Se você acompanhar o que eu estou falando com a sua Bíblia aberta no texto, vai ser melhor para você. Se você tem Bíblia aí, eu recomendo que você deixe ela aberta. Por quê? Porque cada pedaço desse está dentro do parágrafo. Se você ficar jogando à vista e olhando de novo no parágrafo, aí a sua mente vai funcionar melhor. É só uma dica que eu lhe dou, tá? Aí no verso 2, ele falou primeiro sobre o proclamador do Evangelho, né, que é ele, Paulo. Agora ele vai falar sobre o Evangelho proclamado. E aí o que é que ele vai dizer no verso 2? Ele vai dizer o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então, preste atenção que Paulo está dizendo duas coisas muito importantes aqui. Paulo está dizendo em primeiro lugar, olha, esse evangelho não foi eu que inventei, não. Ele não é uma novidade do Novo Testamento, como algumas pessoas por aí pensam. Para Paulo, o Evangelho já estava no Antigo Testamento em forma de promessa. Em primeiro lugar, o Evangelho tem origem no próprio Deus, né? Então foi Deus. O Evangelho é de Deus, o Evangelho não é de Paulo. O Evangelho é de Deus e foi prometido por ele de antemão no Antigo Testamento. Já estava contido lá no Antigo Testamento. E eu separei alguns textos para a gente ter uma noção do que Paulo está querendo dizer com isso aqui. Olha só, por exemplo, em Isaías 40, verso 9 e 10. Você que traz boas novas, na Septuaginta, você que evangeliza, tá? Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o Senhor. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa como ele está, e seu galardão o acompanha. Então perceba, se você der uma olhada no contexto de Isaías, você vai ver que até o capítulo 39, são profecias de condenação para a nação de Israel, tá? Promessa de cativeiro, promessa de destruição, promessa de sofrimento. Mas a partir do verso 40, ou do capítulo 40, ele começa a sinalizar a esperança. E é interessante, é intrigante, que é nesse capítulo, antes desse texto que eu li, que aparece aquele texto, a voz do que clama no deserto. Você se lembra desse texto? Que no Novo Testamento se refere a quem? João Batista, prepara o caminho do Senhor. Então, vai aparecer isso logo no começo do capítulo e em seguida, ele vai falar dessa realidade. Qual é a realidade? Ele imagina alguém anunciando uma boa notícia sensacional. E que boa notícia é essa? Que Deus visitaria a terra. Que Deus viria, que Deus desceria. Então, essa notícia, na Septuaginta, o termo é evangelho. Eles estão evangelizando. Naum, capítulo 1, verso 15, no mesmo contexto de promessa de Deus fazer justiça pelo cativeiro, então, aqui já é o contexto de Nínive, né, dos assírios, ele vai dizer, vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias, ou seja, do que evangeliza, e proclama a paz, comemore as suas festas ao Judá e cumpra os seus votos, nunca mais o perverso a invadirá, ele será completamente destruído. Então veja bem,
ambas as profecias pronunciadas em contexto de cativeiro, dizendo: calma, há esperança. Haverá um tempo em que Deus visitará a terra. E nesse tempo, o seu povo experimentará libertação. Nesse tempo, seu povo será definitivamente livre do jugo dos seus inimigos. Aí você perceba que essa ideia de evangelho nos profetas, como um anúncio da libertação que Deus traria visitando a terra, o Novo Testamento considera cumprida na pessoa de Jesus. Ele é aquele que traz. Ele é o próprio Deus visitando. A voz que clama no deserto o anunciou. Ele vem visitar a terra. E na pessoa de Jesus, as promessas de libertação de um povo restaurado, de um povo reunido, de um povo que experimenta a verdadeira liberdade, se cumprem. Então, o evangelho na pessoa de Jesus, segundo Paulo, já estava prometido no Antigo Testamento. Lá em Gálatas, por exemplo, é interessante que ele vai dizer que o evangelho, o mesmo evangelho que ele prega, foi pregado a Abraão. Olha o que ele vai dizer. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então perceba, para Paulo, o Novo Testamento tem uma continuidade em relação ao Antigo. Não existe essa ideia que tanta gente tem, que há uma ruptura. Deus do Antigo Testamento, um povo de Deus era Israel, um plano. Aí de repente Israel não quis Jesus, aí Deus vai engatilhar um plano B. Né? Aí Deus vem com outro povo, com outro plano, com outra ideia, como se Deus vem trabalhando com Israel, aí Israel não serve mais, aí Deus dá um pause em Israel, aí Deus, eu estou pensando em videocassete, tá? Só os antigos entenderão. Deus dá um pause em Israel, né? Aí vai e coloca a fita da igreja, dá play na igreja, aí a igreja vai, aí Deus tem outro plano, outro filme, aí quando chega o final do filme da igreja, aí Deus dá eject na igreja, aquele arrebatamento pré-tribulacional, né, para dar play de novo em Israel, na tribulação. Tá? Isso é completamente absurdo. Tá? Não tem o menor sentido disso nos escritos paulinos, à luz da compreensão que Paulo tem, que o evangelho, a salvação já era pela graça, a salvação já era mediante a fé, e ele usa o exemplo de Abraão como prova disso. Então, por isso que Paulo diz, olha, o evangelho não é coisa que eu inventei, o evangelho não é novidade minha, o evangelho já estava lá, anunciado no Antigo Testamento, as promessas de libertação em Cristo por meio da fé. Simplesmente eu estou trazendo aquilo que as Escrituras já anunciaram previamente. Tá? Então, ele entendia isso. E aí, o que é que ele vai fazer? Depois de deixar claro que o Evangelho vem numa continuidade do que Deus já vinha revelando no Antigo Testamento, ele vai esmiuçar esse Evangelho apontando para a pessoa central do Evangelho. Né? Então, ele primeiro começa a saudação sobre o proclamador do Evangelho, ele mesmo. Depois, no verso 2, ele vai falar sobre o Evangelho proclamado. Agora, ele vai falar sobre o Salvador anunciado no Evangelho. Os versos 3 e 4, ele vai dizer acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que acontece? Para Paulo, o evangelho que ele acabou de dizer no verso anterior, que tinha sido prometido no Antigo Testamento, é sobre uma pessoa específica, uma figura específica. É sobre a figura do Filho de Deus. O evangelho é sobre Jesus. E ele vai dizer que esse Jesus,
ele cumpriu as expectativas que o Antigo Testamento tinha em relação ao Messias. Tanto em relação à sua descendência davídica, porque isso é uma coisa que a gente vai ver que era requisito messiânico no Antigo Testamento, quanto em relação a essa filiação divina. Vamos dar uma olhada aqui de onde surge esse conceito. Gente, olha, cada vez mais, quanto mais eu estudo o Novo Testamento, mais eu percebo que a chave da mensagem do Novo Testamento está numa boa compreensão do Antigo Testamento. Se você não tem essa boa compreensão do Antigo Testamento, para fazer essas conexões, você não vai entender. Por quê? Porque os apóstolos tinham como base teológica o Antigo Testamento. É de lá que vêm os conceitos deles. É de lá que vêm as ideias, é de lá que vêm as origens dos seus desenvolvimentos, dos seus discursos. Tá? Então, o que acontece? Olha olha de onde começa essa ideia, tá? Quando a sua vida chegar ao fim, isso aí é Deus falando por meio do profeta Natã ao rei Davi, tá? Deus está falando para Davi. Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus fez uma promessa a Davi que ele não tinha feito a Saul. Qual foi a promessa que Deus fez a Davi? Davi, eu lhe garanto, eu vou manter a sua dinastia para sempre. O reinado da sua descendência está assegurado para sempre. E aí a primeira pessoa que vai sucedê-lo é Salomão, e a referência inicial do texto é a Salomão, porque ele fala de duas questões que estão intrinsecamente ligadas a Salomão. Primeira questão, ele construiu o templo, né? Mas em segundo lugar, ele também, Deus já prevê que ele ia fazer besteira, mas Deus já assegura, mas fique tranquilo que eu não vou fazer com ele o que eu fiz com Saul. Ele vai fazer besteira, mas eu vou manter o reinado. Por amor, o quê? A mim mesmo, a minha promessa, eu sou fiel. E aí, o que acontece? Salomão continua o reinado. Depois, a partir dos filhos de Salomão, o reino se divide. Prossegue uma dinastia no reino do norte, prossegue outra dinastia no reino do sul. Só que aí o que acontece? Com o cativeiro babilônico, acabou o trono. E a questão do cativeiro babilônico é, cadê o rei? Cadê a promessa de Deus, de um descendente de Davi, aquele que ele chamaria de meu filho, sentado no trono para sempre? E aí no cativeiro floresce essa esperança. Deus vai mandar o rei. A expressão Cristo, Christos, Mashiach, que tem o sentido de ungido, Messias, ungido, ela está se referindo exatamente a esse rei, o rei ungido. Nos Salmos, o rei é chamado de meu ungido, né? Então, as nações se levantam contra o Senhor e seu ungido, né? Então, a ideia do ungido é a ideia dessa figura do rei davídico. Então, o que acontece? A esperança que surge no cativeiro babilônico é o quê? A partir da visão, especialmente de Daniel, de um filho do homem descendo entre as nuvens do céu. E aí, lá no capítulo 7 de Daniel, e uma vez que esse filho do homem desce, o texto diz que ele se aproxima diante do ancião de dias, que é o próprio Deus. E aí lá o ancião de dias confere a ele o reino. E diante dele todas as nações se curvam, para sempre. Um reino eterno que não vai ter fim. Então, resultado, o que é que um judeu fazia todo dia quando acordava? Pedia a Deus para o rei chegar.
A expectativa do Cristo. Essa expectativa pela chegada do Cristo também é expectativa pela chegada do Filho de Deus, por causa dessa declaração inicial que Deus fez, de que esse rei, ele o teria como filho. Aí o que acontece? No desenvolvimento da teologia do Antigo Testamento, essas ideias vão sendo repetidas, vão sendo anunciadas novamente. Então, por exemplo, no Salmo 2, um salmo messiânico, né? Deus declarando: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Aí o rei vai e diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, o rei é o Filho de Deus. Uma vez que esse rei chegasse, ele seria o Filho de Deus. Ok? Estão entendendo a lógica da coisa aqui? Tá? Jeremias, lá na frente, já no contexto do cativeiro, ele faz uma promessa. Que promessa é essa? Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para quem? Para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Então a promessa é pela chegada de quem? Pela chegada de alguém que era um rei, Cristo, que era o Filho de Deus e que era descendente de Davi. Está estabelecida a esperança do Antigo Testamento. A esperança messiânica. Aí o que acontece? Chega o tempo do Novo Testamento. E aí algumas declarações mostram o quanto esses conceitos de Cristo e de Filho de Deus são conceitos o quê? Inseparáveis. Por exemplo, lembra quando Jesus pergunta: que é que os homens dizem que eu sou? Tu és Elias, tu és um dos profetas, João Batista, tal. E o que é que vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro qual é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para Pedro, Cristo também era o Filho de Deus. Quando Jesus está sendo julgado diante do sumo sacerdote, olha a pergunta do sumo sacerdote: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Então, para o sumo sacerdote, o Cristo é o Filho de Deus. Marta, diante de Jesus, Jesus diz para ela: se creres, verás a glória de Deus. Aí Marta responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és quem? O Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então são conceitos inseparáveis. O próprio João encerra seu evangelho dizendo o quê? Mas estes sinais, né, que o contexto é esse, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é quem? O Cristo, o Filho de Deus. Tá? Então o que acontece? Quando Paulo vai discorrer aqui sobre a pessoa de Jesus, ele dizendo que o evangelho é acerca do Filho, que segundo a carne é descendente de Davi, e segundo o Espírito de santidade, foi designado Filho de Deus em poder, mediante a ressurreição dos mortos. Então, o que é que ele está dizendo para a gente? Eu organizei o versículo para ver se a gente conseguia entender a lógica dele a partir de uma disposição gráfica melhor. Não, filho, é aquele mesmo, tá? Então, ele diz que o evangelho é acerca de seu filho. Esse filho quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Aí o que é que ele diz sobre esse filho? Que ele é, eu fiz aqui uma tradução mais literal do grego, tá? Não está exatamente como está na NVI, essa é a minha tradução. Então, nascido descendente de Davi, segundo a carne. Designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela sua ressurreição dentre os mortos. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Essa expressão Espírito de santidade, ela é uma expressão, um hebraísmo para o Espírito Santo. Na língua hebraica era comum você usar essa expressão de alguma coisa num sentido de um adjetivo. Então, não sei se você se lembra,
A ira vem sobre os filhos da desobediência. Lembra dessa expressão? Então, filho da desobediência é o quê? Filho desobediente. Espírito da santidade, de santidade é Espírito Santo, tá? Isso é um hebraísmo. Então, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Jesus, tanto no seu nascimento como homem, quanto na sua glorificação após a ressurreição, ele atendia às expectativas de Messias, Filho de Deus. Por quê? Porque no seu nascimento físico, ele era o quê? Descendente de Davi. E na sua ressurreição, que me parece que Paulo entende que o Espírito Santo tem uma participação aí nessa obra de ressurreição, tá? Porque ele está fazendo contrastes. Descendente de Davi, filho de Deus com poder, segundo a carne, segundo o Espírito de santidade. Então, o que acontece? A partir da ressurreição, que o Espírito Santo deve ter tido alguma participação, o que acontece? Ele não é apenas filho de Deus pela descendência davídica, mas a ressurreição dos mortos mostra para o mundo que ele é o Filho de Deus com poder. Você entende? É como se fosse uma coisa num nível mais elevado. Ele já era filho de Deus. Porque um descendente de Davi seria filho de Deus. Nessa expectativa do Antigo Testamento. Mas a ressurreição comprova isso. A ressurreição deixa claro que a filiação de Deus dele é filiação de Deus mesmo. Tá? É uma filiação de Deus poderosa, com poder. Então, seria algo mais ou menos assim. Tá? A identidade do Messias, Filho de Deus em Jesus, foi manifesta ao mundo em 2 estágios. Primeiro, sua descendência davídica revelou-o como Filho de Deus, mesmo em seu estado humano de humilhação. Tá? Sua ressurreição dentre os mortos, da qual o Espírito Santo teve alguma participação que Paulo não se preocupa em explicar, né? Elevou a um status de Filho de Deus com poder, numa realidade perfeita sem as fraquezas do corpo. Tá? Ele foi o Filho de Deus com as fraquezas e agruras da humanidade, mas a partir da ressurreição se tornou o Filho de Deus com poder, sem nenhuma das limitações que a carne lhe impôs. Tá? Ou seja, só o fato dele nascer descendente de Davi já comprovava, já habilitava ele para ser considerado o Messias, Filho de Deus, mas a ressurreição é a prova que o mundo precisava. Ali, Deus o eleva a status de Filho de Deus com poder, nesse sentido da manifestação da ressurreição. Tá? Só para a gente ter uma ideia, porque assim, alguns teólogos eles questionam essa questão de atribuir a ressurreição de Jesus ao Espírito Santo. Porque eles dizem que Paulo não faz isso em nenhum outro lugar. Só que não é bem assim. Por exemplo, olha o que Paulo diz lá em Romanos 8:11. Olha só. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Preste atenção. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Que o Espírito que habita na gente é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Ok? Aí o que é que ele vai dizer agora? Ele vai dizer que esse mesmo que ressuscitou Jesus, Deus, né, vai dar vida aos nossos corpos mortais por meio de quem? Do Espírito que habita em nós. Ou seja, por inferência, se Deus nos dá vida por meio do seu Espírito, então Deus pode muito bem ter dado vida a Jesus, ressuscitando por meio do seu Espírito. Então a ideia seria que Deus age por meio do seu Espírito. Paulo nunca se preocupou em discorrer essa questão nas outras cartas, mas parece que nessa carta, para ele é tranquilo. Né? Então, por exemplo, teólogos como Leon Morris, como Colin Kruse, concordam que o fato dele não ter explicado isso em nenhuma outra carta não obriga ele a não poder trazer esse assunto aqui. Está entendendo? Então, assim, o Espírito Santo deveria
deve ter tido uma participação aí na ressurreição de Jesus, assim como teve participação no seu nascimento virginal. Né? Então, Jesus parece que exerce essa dependência do Espírito do começo ao fim. Que essa é uma questão que é bem presente na teologia, na cristologia dos evangelhos, no que os evangelhos falam sobre Jesus. Vou ficar só mais 5 minutinhos, tá? Para a gente andar pelo menos mais um pouquinho. O que foi mais que ele falou? Ele disse no texto que por meio de quem, né? Por meio dele, aqui no verso, peraí, cadê? Perdão. Versos 5 e 6, exatamente. Continua no texto. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está definindo os termos da sua missão. Ele primeiro falou dele como aquele que anuncia o evangelho, depois falou sobre o evangelho que ele anuncia, depois falou sobre aquela figura que é a figura central do evangelho, que é Jesus. Agora volta à missão de anunciar o evangelho. E aí o que ele entende? Ele entende que a missão dele é por causa de Jesus e por meio de Jesus. Ou seja, olha, eu me tornei apóstolo, o objetivo de eu me tornar apóstolo foi Cristo. Essa foi a causa, essa foi a fonte, a origem, a razão de ser. Por que eu cumpro essa missão? Por causa de Cristo. E como eu me tornei apóstolo? Qual foi o meio? A própria pessoa de Jesus também, porque você se lembra que foi Jesus quem o comissionou. Então, o que acontece? A missão de Paulo é por causa e por meio de Jesus, com o objetivo de reunir um povo dentre as nações e não somente entre os judeus, entre as quais Roma também estava incluída. Né? Então, Paulo está dizendo, olha, por causa dele, por meio dele, eu recebi uma missão de ajuntar esse povo entre as nações. Ou seja, vocês também são alvo do meu trabalho. Eu tenho o que fazer aí. Tá? E aí, por que ele usa essas expressões graça e apostolado juntas? Essa é a última coisa que a gente vai trabalhar para a gente ir embora hoje, tá? Por que ele usa essas expressões? Me concedeu graça e apostolado. Na verdade, veja só, existem duas possibilidades aqui. Ele pode estar querendo enfatizar que o apostolado dele era uma dádiva graciosa de Deus, né? Ele pode estar querendo enfatizar isso. Mas ele também pode estar querendo lembrar que o apostolado dele ocorreu imediatamente junto da sua salvação, ou seja, quando a graça salvadora de Deus alcançou ele. Eu acho que essa segunda opção parece que é mais razoável. Se a gente der uma olhada numa das vezes que ele comunicou o chamado dele, o encontro dele com Cristo na estrada de Damasco, lá em Atos 26, do 14 ao 17, o texto diz assim, olha só. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. E o verbo grego aí é apostelo, aquele verbo que dá origem à palavra apóstolos, tá? Então parece que o que Paulo está querendo dizer é, meu amigo, comigo o negócio foi assim. Na hora que Deus me salvou, já me enviou. Eu virei crente e apóstolo no mesmo segundo. Está entendendo? Ali eu nasci de novo, ali eu recebi uma nova missão. Está entendendo? E aí o que é que acontece? Na medida que isso aconteceu, eu preciso cumprir essa missão, reunir esse povo, e é por isso que eu vou aí. Tá chato hoje, hein? Vocês estão todos com cara de sono. Eu acho que o café vai ter que ser mais forte, o café lá, viu? Gente,
Eu vou pedir desculpa, mas eu vou só terminar, tá? Que só falta a saudação, e aí, tá? Se alguém quiser ir, aí você pode ir, depois você assiste o restinho pela internet, mas assim não vai dar nem 5 minutos, tá? Ele encerra com a saudação, tá certo? O que é que ele vai dizer? A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, né? O que é que ele vai dizer aqui? É interessante que é muito bem construído esse parágrafo. Porque lembra que Paulo tinha um título e um chamado? O título dele, servo de Cristo Jesus, não é? Servo de Jesus. O chamado qual era? Chamado para ser apóstolo. Agora ele se refere aos romanos também como alguém que tinha um título e um chamado. E que título era esse? Amados de Deus. E o chamado era para quê? Chamados para serem santos, né? Ou seja, separados para Deus, pertencentes à esfera do sagrado, viverem para a glória dele. Essa é a ideia de santo, né? E aí, o que eu acho legal? É que o graça e paz que ele encerra, parece que é a coroação de tudo que ele construiu do começo até agora. Porque o que ele já falou até agora? Uma vez que o povo de Roma era uma nação e Deus tinha gente dali para participar do povo que Paulo devia reunir, ele não acabou de dizer que ele recebeu de Deus a missão de reunir um povo entre judeus e gentios, um povo de todas as nações. Roma era uma nação, então ele recebeu de Deus a missão também de reunir gente dali. E aí o que acontece? Uma vez que ele recebe essa missão, e uma vez que aquele povo, para quem ele escreve, era o povo que Deus escolheu para fazer parte daquele povo, você está conseguindo entender? Era o povo que foi amado por Deus e que foi separado para ser dele, para pertencer a ele, como santificado a ele. Aí ele se sente à vontade para fazer agora a mesma saudação que fez em todas as igrejas que ele já plantou. Essa igreja ele nunca tinha ido. Era um povo que 99% das pessoas ele não conhecia, mas ele diz, eu entendo que eu posso dizer para vocês a mesma coisa que eu digo aos Tessalonicenses, que fui eu que fundei, aos Gálatas, que fui eu que fundei, aos Coríntios, que fui eu que fundei. Porque vocês são o mesmo povo. Aí ele os saúda com a sua tradicional graça e paz, vindas de Deus, Pai de Cristo Jesus. O que é que significa essa saudação, graça e paz? E a gente realmente vai encerrar aqui, porque vai encerrar mesmo, tá? Que acabou mesmo aqui o negócio. Queridos, no mundo greco-romano, havia um padrão de saudação formal nas cartas, tá? Esse padrão era encerrar a saudação com a expressão grega charim, que significa saudações. Então, por exemplo, no Novo Testamento aparecem cartas assim. Por exemplo, na carta que Cláudio escreve ao governador Félix, né, lá em Atos capítulo 23, verso 26, ele vai dizer, Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações, harim. E é interessante que essa palavra saudações, harim, ela tem a mesma raiz de haris, que é graça. Então são palavras parecidas. Só que Paulo, quando vai saudar o povo de Deus, ele entende, harim é muito pouco. Tipo, saudações graciosas, não é mais. O povo de Deus é mais. E aí ele aprofunda demais essa saudação e ele passa a desejar charis, graça. Eu desejo graça de Deus para vocês. E com isso, queridos, ele está se referindo aqui. O que é a graça? A graça é exatamente essa capacidade de Deus amar quem não merece. Deus manifesta amor por aquele que merecia surra. Está entendendo? Sabe quando seu filho, você tem uma raiva bem grande do seu filho, né? E ainda assim, grande parte das vezes você não consegue demonstrar graça. Você vai lá e só castiga e pronto, e fica com raiva, né? Mas o que é que acontece? Deus, olhando quem não presta, como eu e você, consegue agir amando, dá amor a quem merecia chibata. Então, o nome disso é graça. Então, quando Paulo deseja que o povo de Deus receba graça,
Ele está desejando essa característica fenomenal de Deus sobre a vida deles, aplicada todos os dias. O Cranfield, ele diz uma coisa linda sobre graça que eu coloquei aqui. Para ele, essa palavra, graça, né, é o resumo de todo o evangelho em uma única palavra. E aí, quando você deseja graça a alguém, na verdade, você está pedindo a Deus para agir na vida daquela pessoa, baseado no amor dele, não no que aquela pessoa merece. Então, por exemplo, você imagina aí, Ana, eu chegar para você e dizer, Ana, que Deus lhe dê tudo que você merece. Aí você, Deus me livre. Né? Já pensou? Johnny, que tudo que Deus faça na sua vida seja em recompensa a seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Né? Ah, isso aí é uma desgraça. Literalmente desgraça. Né? Mas, não. Um cristão não deseja isso para o outro. Um membro da família de Deus deseja que Deus haja com a vida daquela outra pessoa, não com base no que ele merece, mas com base nessa capacidade de Deus dar amor para quem merece sofrimento. Então ele deseja graça. Isso é muito mais forte do que saudações, né? E aí ele acrescenta isso, a expressão paz. No grego, Irene. Se você se chama Irene, eu quero lhe dizer que seu nome significa paz. Tá? Então, Irene é uma tradução, é uma saudação tipicamente judaica, né? Na Septuaginta traduz uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento, que é a palavra shalom. Né? Todo crente de algum tempo já ouviu essa palavra alguma vez na vida. Eu quero lhe dizer, shalom não significa no Antigo Testamento somente paz, no sentido que a gente concebe a palavra. Para a gente, paz é não estar em guerra, não estar brigando, né? Está em paz. Você fica em paz com você mesmo e com o próximo, né? Paz é muito mais do que isso. No Antigo Testamento, shalom é um estado de bênção de Deus derramada sobre mim. É paz, é prosperidade financeira, é bons relacionamentos, é felicidade dentro de casa. Tudo isso está embutido nessa simples palavra. Então você vê, a palavra nesse versículo aparece 3 vezes em 3 sentidos diferentes. Eu fiz questão de colocar uma tradução literal, mais literal, que é a Almeida Revista Atualizada, eu esqueci de pôr aqui. Mas olha só, direis àquele próspero, paz seja contigo. E tenha paz em tua casa. E tudo que possuis, tenha paz. Qual o sentido de eu desejar a paz às coisas que você possui? Você está entendendo? Então, a palavra, a primeira expressão de paz é o quê? Saúde emocional. Paz dentro de você. A segunda vez que a palavra paz aparece é felicidade no lar. Bons relacionamentos, alegria. A terceira vez que a palavra paz aparece aí é prosperidade material. Então perceba, quando um crente deseja para outro crente graça e paz, ele está desejando a melhor coisa que ele poderia desejar a um ser humano na vida. É por isso que às vezes quando eu chego aqui eu digo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês, e alguém não diz amém, eu fico muito agoniado. Eu digo, como é que tu não quer um negócio desse, criatura? Estou desejando a melhor coisa do mundo para você, né? Então, assim, a ideia de Paulo, o evangelho une judeus e gentios, graça. Uma adaptação de uma saudação gentílica, um aprofundamento de uma saudação gentílica, paz, uma saudação tipicamente judaica. O evangelho une judeus e gentios num único povo que deseja mutuamente o melhor de Deus para os seus. Esse deve ser o desejo da gente, pelos nossos irmãos. Então, quando um irmão seu lhe fizer uma raiva, não permita que o seu coração peça, tomara que Deus pague na mesma moeda. Não. Graça e paz. É melhor. Que Deus nos abençoe.
Vamos ficar em pé, gente. Desculpa aí. Eu ainda estou me adaptando a isso, tá?